Usuário. Pronto. Então, galera, hoje nós vamos falar de semelhança de triângulos. Assim, o Enem gosta muito, né? Eu acho que ele gosta muito, mas quando cai não é uma questão fácil, como é da outra aula, da primeira aula que eu passei, de definição de triângulo, de ângulos, enfim. Mas assim, não é difícil, tá? Ainda assim, a da outra matéria ele também gosta mais, cai mais vezes, essa aqui já caiu, tal. O bom dessa aula de hoje é que vai dar um pouquinho de noção para vocês de proporção, né? E proporção é a base da matemática do Enem e da física também, tem muita relação. Então a gente vai ver a definição, a gente vai ver os casos de semelhança, o que, que pode ser, o que, que não pode ser semelhante, a razão de semelhança, que vai me dar uma constante K, outra proporção que dá K, sim. Base média, que é bem tranquilo, teorema de Tales, que também é de boa, e o teorema da bissetriz, que não é muito cobrado, e a maioria da galera nem conhece, mas a gente vai passar aí para vocês rapidinho. Então, vamos lá. O que são triângulos semelhantes? Dois triângulos são semelhantes se e somente se os ângulos forem congruentes e os lados opostos aos ângulos congruentes forem proporcionais. Ou seja, lembre que é ângulo congruente, são iguais, beleza? Então, se eu boto esse triângulo aqui, falo que aqui é 90 graus, e boto esse outro aqui, falo que aqui também é 90 graus, eu não sei se eles são semelhantes, mas eu sei que esses dois ângulos aqui são congruentes. Então já é um bom fator para eles serem semelhantes. Mas não é só isso que define, tá? Só trouxe um exemplo aí de ângulos congruentes. Tá. E além disso, os lados opostos aos ângulos congruentes forem proporcionais. Então perceba que aqui, ó, eu tenho um ângulo laranja, posso chamar ele só de BAC, ou só de A, né? Esse ângulo laranja ele está oposto a esse lado aqui, que é o lado BC. Beleza? Posso fazer assim, ó, BC, para representar uma reta, um lado. Se esse lado que está oposto a esse ângulo laranja for proporcional a esse lado que também está oposto, perceba que ele também está oposto ao ângulo laranja, se eles forem proporcionais, aí eu já tenho um caso de triângulos que são semelhantes. Lembra o que é semelhante, né? Lembra não que eu nunca falei, mas assim, semelhante é o quê? É algo que parece, não necessariamente é igual, tá? Você pode ser semelhante ao seu pai e sua mãe, mas você não é igual, né? Ninguém é igual a ninguém. Então, ó, triângulo ABC, esse sinalzinho aqui é de semelhante ao triângulo DEF. Ó, se, somente se, o ângulo A, quando ele tem o 3, assim, ó, que não é só assim, ele é assim, isso significa que congruência, tipo, máxima, sacou? Porque assim, por exemplo, 2, eu não posso afirmar que ele é igual a 4 sobre 2. Eu posso afirmar que ele equivale. Agora, o 2 eu posso afirmar que ele é, assim, congruente, ou seja, igual mesmo a 2. 4 sobre 2 não é igual a 2, ele é equivalente. Mas enfim, isso aqui é só um detalhezinho. Então, o que eu estou falando aqui? Que o ângulo A é congruente ao ângulo D, o ângulo B é congruente ao ângulo E e o C é F. Então, por exemplo, se o A vale 60, o D aqui também vale 60. Se aqui vale 30, aqui também vai valer 30. E aí, pela aquela lei que eu ensinei vocês na última aula, 60 mais 30 é 90, então aqui tem que ser 90. Tá bom? Que a soma tem que dar 180. Então, eu tenho isso aqui e outra condição. Precisa ter essa condição aqui, ó. AB sobre DE ser igual a BC sobre EF. Ou seja, se eu pegar o AB aqui, esse lado aqui, ó, e dividir pelo DE, essa divisão tem que ser igual a, por exemplo, BC sobre EF. Por quê? Porque aí eu tenho uma proporção, tá bom? Assim, se os três ângulos já forem congruentes, gente, vocês já vão ter um triângulo, dois triângulos semelhantes, tá? Mas, se por exemplo, você tem só um, você sabe que um ângulo é semelhante é congruente ao outro. Você não sabe dos outros dois, você não sabe a relação deles. Mas você sabe que um deles é igual ao outro. E você sabe disso aqui, você já pode afirmar que são semelhantes, tá bom? Então, trabalhando com números, vamos mexer com o número para a gente enxergar melhor. Se eu falar para vocês assim, gente, esse triângulo aqui, ele tem esse ângulo igual a 30 graus, e esse aqui também é 30. E os outros? Os outros eu não sei, eu não preciso saber. Desde que eu saiba que esse lado aqui vale 6, e esse aqui vale 3, e esse aqui vale 4, e esse aqui vale 2,
Perceba que 6 sobre 3 é equivalente, ou seja, é igual, né, a 4 sobre 2. Ou seja, eu peguei o lado AB, igual está aqui, e dividi pelo DE, igual está aqui. E eu peguei o lado BC e dividi pelo EF, igual está aqui. Então, perceba que 6 sobre 3 é 2, 4 sobre 2 é 2. Então, sim, eles são o quê? Proporcionais, tá? Então, por exemplo, se eu pegar o terceiro lado, e eu não sei, mas eu sei que aqui vale 10, então eu já posso afirmar que aqui vale 5, tá? Por quê? Eu sei que 10 sobre o lado que eu não sei tem que dar a mesma proporção, que é 2. Logo, 10 é igual a 2x, logo x é igual a 5. Perceba? Tá? Assim, dá para muitas vezes vai dar para vocês baterem o olho e já saber qual que é o valor, né? Às vezes fica um pouquinho mais difícil. Indicamos a semelhança pelo símbolo de tiozinho aqui. Lados opostos a ângulos congruentes são chamados de lados homólogos. Então, o que, que é isso? Esse lado aqui, ó, BC, ele é oposto ao laranja. E esse EF é oposto ao laranja. Logo, BC é homólogo a EF. A letrinha bonita. Bom? Então, eles são homólogos. Isso aqui não precisa perder muito tempo, não. Só uma curiosidade. A razão entre dois lados homólogos é K, e é a razão de semelhança. Então, no exemplo que a gente trouxe aqui, ó, 6 sobre 3, eles não são homólogos, porque eles estão opostos ao azul aqui. 6 sobre 3 é igual a K. Logo, AK, 47, AK, o K, a constante K, vale 2. Tá? Nesse exemplo aqui, é uma constante de valor 2. Lembra o que é constante, gente? Nunca muda, por isso é constante. Tá? É constante porque não muda. Então, nesse caso, sempre vai ser 2. Então, se eu pegar esse aqui e falar que é 8, esse de cá tem que ser 16. Se eu falar que esse aqui é 39, esse de cá tem que ser 78. Então, perceba que é sempre um pelo outro dando 2. E se eu pegar o contrário? E se eu pegar o 8 por 16? Então, você está pegando o inverso de K. Se o K é 2, o inverso dele é 1 sobre 2. Tá bom? Esse aqui é detalhe para a matéria de proporção também, que vocês já devem ter visto com o Goldin. Então, acho que é isso. O mais importante é basicamente isso. Lembrar que o K vai ser um lado homólogo dividido por outro. Ah, aqui eu tenho raiz de 7 e aqui eu tenho 3. E eu sei que eles são semelhantes. Beleza. O seu K, então, vale raiz de 7. Opa, raiz de 7 sobre 3. Pronto. Não precisa ser um número bonito. Precisa ser um número constante. Nunca vai deixar de ser raiz de 7 sobre 3. Alguma dúvida nessa partezinha bobinha inicial? Ou tá tranquilo? E aí esse K aqui, ele vai mandar no jogo, né, depois, na sua frente. Aí a gente vai ver da relação dele com a área, que vai ser K ao quadrado, com o volume vai ser K ao cubo. Tranquilão? Vou seguir então. Então, quando que eu vou ter essas semelhanças de triângulo? Você vai ter três formas de ter essa semelhança de triângulo. Quando você tiver dois ângulos congruentes, tá? Por exemplo, aqui vale 70 e aqui vale 80. Então, aqui no verde também vai valer 70, aqui 80. Por quê? Porque nesse caso você vai ter os três congruentes. Porque esse aqui é 70 mais 80, quanto que falta para 180? 180 é igual a 70 mais 80 mais o x que eu quero descobrir aqui em cima. Logo, o meu x, 180 menos 80, 100. 100 menos 70, 30. Então, ele vale 30. Se ele vale 30 aqui, ele também vai valer 30 aqui. Então, você tem um caso de dois ângulos, que na verdade é três ângulos. Se você tem três ângulos ou dois ângulos, que seja, congruentes, então você já tem dois triângulos semelhantes, tá bom? Então, o exercício falou para mim assim, esse triangulão aqui, que é reto, tem um ângulo de 45 aqui. E um outro pequenininho, também tem um de 45 aqui, e é reto. Pronto, eu já sei que eles são o quê? Semelhantes. Eles vão ter uma constante K. Esse lado aqui vai ser proporcional a esse. Sacou? Não igual, tá? Proporcional. Qual que é a outra forma de eu saber se os triângulos são semelhantes? Se eu tiver o caso LAU, que é lado, ângulo, lado. Ou seja, se eu tiver dois lados proporcionais, e esses dois lados têm um ângulo entre eles que é congruente. Então, por exemplo, perceba que aqui, ó, eu tenho 10 e aqui eu tenho 5. Se eu pegar 10 e dividir por 5, é a mesma coisa que eu pegar 6 e dividir por 3. Opa, tenho dois lados congruentes, perdão, proporcionais. Isso quer dizer que eles são semelhantes? Ainda não. Eu preciso de um ângulo entre eles congruentes.
Aí eu venho e falo que esse ângulo vale 20 e esse aqui também vale 20. Agora sim eu tenho o quê? Triângulos semelhantes. Tá? Esse aqui era para ser um tio. Tá bom? E por fim, se eu não souber os ângulos, mas eu sei que os três lados são proporcionais, então eu vou ter também uma semelhança. Então, perceba aqui, ó, se eu pego 28 e divido por 7, por exemplo, pegando esse aqui com esse aqui, é igual eu pegar esse aqui e dividir por esse aqui, que é igual eu pegar esse aqui de baixo e dividir pelo de baixo. Como que eu sei que é igual? 28 por 7 dá 4, 28 por 7 também dá 4, e 20 por 5, olha, também dá 4. Então, eles são três lados proporcionais, logo eu tenho total certeza que eles são semelhantes, e como a gente já calculou, o K deles vale 4. Tá? O K vale 4. Beleza? Qual que é o K desse segundo aqui? Vocês sabem me dizer? Desse de K, ó? Quem sabe me dizer qual é o K dele? Deixa eu ver se vocês estão ligados. Qual que é o K de semelhança, ou seja, a constante de semelhança desses dois triângulos aqui? 2, 2, isso mesmo, né? Pega o 10 e divide por 5, dá 2. Pega o 6 e divide por 3, também dá 2. Logo, eles são semelhantes, esses dois triângulos aqui. E o K vale 2. Tranquilo? Podemos seguir? Assim, não precisa decorar. Vocês vão ver, com o passar do tempo, que, tipo assim, isso aqui é normal. Sacou? Você bate o olho, tem dois ângulos, então você já sabe que é semelhante porque os três são iguais. Assim, bateu o olho, tem dois lados proporcionais, pode ter uma pegadinha, se ele não te der o ângulo, mas geralmente, se tem dois, provavelmente vai ter três, tá? Lógico que não se guiem por isso, mas, né? E aí você bateu, viu três proporcionais, não é possível, né? Vou seguir o baile. Vamos lá. Razão de semelhança. Como eu já dei um toque, é o K. É a razão entre as medidas de dois triângulos. Então, ó, o lado, a altura, a mediana, a área, vai ser tudo o mesmo K. Então, nesse caso, eu ensinei vocês que um lado de um triângulo sobre o lado do segundo triângulo dá K. Mas se eu quiser pegar a altura de um triângulo sobre a altura do outro triângulo, também dá K. E se eu quiser pegar a mediana, por exemplo, que eu não mostrei para vocês, mas é tranquilo porque o Enem não cobra muito. Mas a mediana de um sobre a mediana do outro também dá K. Então sempre vai ser o mesmo K, tá bom? Mas vem cá, agora vamos trabalhar um pouquinho com área. A gente vai falar de área mais para frente, eu acho que até daqui uma ou duas aulas, a gente já começa as áreas, né? Que é base vezes altura praticamente para tudo. Mas se eu tenho uma área, vamos adiantar aqui, adiantar não, dar um spoilerzinho. A área de um triângulo, ela é base vezes a altura dividido por 2, tá? Vou chamar disso aqui de triângulo 1. Então, vou fazer base 1 vezes a altura 1. Isso, se eu quiser pegar, então, a área desse triângulo 1 e dividir pela área de um triângulo 2, que também é base, que nesse caso é base 2, vezes a altura 2, dividido por 2, eu tenho a razão de semelhança entre eles, né? Nesse caso aqui, ó, eu vou pegar, vou dividir isso por isso para saber o K. Então, eu vou ter base 1 vezes a altura 1 sobre 2, dividido por base 2 vezes a altura 2, dividido por 2. Fração, divisão de fração, né? Mantém a primeira, inverte a segunda e tal, blá, blá, blá. Balelinha, né? Base 1 vezes a altura 1 sobre 2, vezes a outra invertida. O 2 sobe, base 2, altura 2. Esse 2 vai cortar, né? Então fica, no fim das contas, o que a gente tem? A gente tem base 1 vezes a altura 1, dividido por base 2 vezes a altura 2. Tá, mas vem cá. Vou apagar isso aqui e vou escrever de novo. Vem cá. Base 1 vezes a altura 1, né? Vou deixar aqui. Base 2 vezes a altura 2. Mas eu acabei de falar para vocês que base 1 sobre base 2, ou seja, o lado sobre o lado é K. Então, se base 1 vezes base 2 é K, então fica K vezes a altura 1 sobre a altura 2. Mas eu também falei que a altura é a mesma coisa. Então, a altura 1 sobre a altura 2 também é K. Então, fica K vezes K, que até ontem dava K ao quadrado. Logo, eu provei para vocês que a razão de semelhança é K ao quadrado quando se envolve área, tá? Só triângulo? Não. Retângulo, círculo, polígono.
Qualquer polígono, pentágono, hexágono, tá? Qualquer polígono, beleza? Então vai ser sempre K ao quadrado. O que que isso me ajuda? Me ajuda o seguinte, se ele fala para mim assim, sabendo que esse triângulo aqui, por exemplo, ó, esse triângulo aqui, o grandão, ele tem área de, sei lá, 9. Qual que é a área do pequeno, sabendo que eles são semelhantes? Sem me dar nada. Beleza. A área do grandão, vou pôr aqui a área do grandão, sobre a área do pequeno, é K ao quadrado. Beleza? Na verdade, eu tenho que dar assim, né? Eu esqueci que eu tenho que dar. Finge que esse lado aqui, ó, ele vale 3. Tô pensando num jeito de fazer um exercício mais difícil, mas não vai ter jeito. Esse aqui vale 1, tá? Então, ele já falou que é semelhante, então o K dele é 3 sobre 1, que é o próprio 3. Esse é meu K, tá? Então, a área do grande é 9 sobre a área do pequeno. Isso é igual a 3, que é o K, ao quadrado. Logo, 9 sobre a área do pequeno, 3 ao quadrado é 9. Logo, passa esse aqui para lá e o 9 dividindo. Você tem que a área do pequeno é 9 sobre 9, que é 1. Tá vendo que eu calculei a área do pequeno sem saber a altura dele, sem saber os outros dois lados, só sabendo um lado, que é homólogo ao outro lado do triângulo grande. Então, assim, esse cara é bom. Teve uma questão que caiu envolvendo ele, que, que foi em 2017 ou 2018, que era uma questão que parecia difícil, tipo, tinha uns quadradinhos, podia confundir, mas era só se lembrar que K ao quadrado é a constante de área. Caiu no Enem. Beleza, gente. E se eu calcular o K e der 1? Aí significa que além de semelhantes, eles são congruentes. Então imagina que aqui é 3 e aqui é 3. 3 sobre 3, e eu afirmo para você que, por exemplo, aqui é 4 e aqui é 4. Logo, 3 sobre 3 é 1, esse é meu K. Logo, todos os lados serão iguais. Então aqui isso é 4, aqui será 5, por exemplo, aqui será 5. Se a altura for 7, aqui vai ser 7. Tá? Se a mediana for 9, lá vai ser 9. Tá? Você calculou o K e deu igual a 1, então eles têm a mesma medida, a mesma área, tá? Se for uma base de um poliedro, vai ser o mesmo volume, tá bom? Alguma dúvida nessa partezinha aqui? Ou tá suaves? A gente pode seguir o baile? Não? Então tá bom, vou seguir de novo. Vocês me interrompem. Acho que essa aqui é a última. Aula curtinha hoje. Tranquilex. Base média. Cara, base média é basicamente você pegar um triângulo e descobrir qual que é a linha, assim, que seja paralela à base. E essa linha, ela vai ser, tipo, a base média. E ela vai medir, assim, traduzindo, ela vai ser a metade da base. Por isso que é base média, tá? Então, se aqui for 4, a base média vai valer 2. É basicamente isso. E isso se chega a partir de semelhança de triângulos. Porque, olha só, esse lado aqui, lembra que eu falei para vocês lá de aula de a primeira aula, né? Que eu falei que tinha duas retas paralelas e uma transversal. Olha aqui as duas paralelas e uma transversal passando entre elas aqui, que seria o lado do triângulo. E aí eu falei com vocês o seguinte, procurem o Z. O Z vai ter o quê? Mesmos ângulos. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho um Z, tá vendo? Um Z aqui, ó. Então, esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo esse vértice aqui, então ele tá aqui. Logo, esse ângulo é igual a esse aqui. Então, se aqui for 5 graus, aqui será 5 graus. Tá bom? Se você fizer a mesma coisa, desse lado vai estar a mesma coisa. Então, se aqui fosse lá 20, 10 graus, aqui vai ser 10 graus. Se eu tenho dois ângulos iguais, eu vou ter três ângulos iguais. Esse ângulo aqui de cima, ele é comum aos dois também. Então, ele também vai ser igual. Logo, eu tenho que esse triangulinho é semelhante a esse triangulão. E aí, essa aqui é a base média, essa aqui é a base, tal, tá? Aí você calcula, você vai ver que o K deles vai dar 1 sobre 2. E aí, logo, se a base é B, esse aqui é B sobre 2 e tal. Tá bom? Basicamente é isso. O Enem não cobra muito essa ideia de base média, não, mas vai que cobra. Se cobrar, vai ser uma questão fácil. Tá? Você lembrar que é metade. Quando a gente for estudar lá no trapézio, a gente vai ver que o trapézio,
Vou entrar pra ele aqui. Ele também tem a base média. Ele está aqui a base média dele. E aí o trapézio é diferente, porque você tem a basinha e você tem a basona. E ele é base média. Ou seja, se é média, é igual a média aritmética. Qual que é a média desses dois? É B mais B sobre 2. Se você fizer a mesma ideia com o triângulo, é B. Qual que é a base aqui de cima? Zero. Então, B mais zero sobre 2 é igual a B sobre 2. Bom, então tudo chega em que a base média é a base grandona dividido por 2. A metade, né? Se for 10 vai ser 5, se for 20 vai ser 10. Tá bom? E por fim, teorema de Tales, teorema da bissetriz. O de Tales é basicamente o seguinte: quando você tiver uns bagulho doido assim, ó, de 3, 4, infinitas paralelas, e tipo, você pode ter duas, três, não importa também, transversais, cara, basicamente é o seguinte: esses lados vão estar tudo proporcional um ao outro. Só que você tem que saber pegar. Então, por exemplo, se você pegar esse lado aqui e dividir por esse, essa divisão é igual a, por exemplo, você pegar, deixa eu fazer assim, ó, igual a divisão desse aqui por esse. Ah, mas eu posso fazer só assim? Não. Vou fazer aqui, ó, outro desenho igualzinho aquele ali. Então, ó, finge que isso aqui é paralelo. Ficou até bom, rapaz. Então, ó, ali eu peguei na vertical, né? Posso pegar aqui, ó, esse dividido por esse é igual a, se eu tivesse mais um aqui, seria bom, né? Aqui, ó. Pronto. É igual a esse aqui dividido por esse, tá? É tudo proporcional que a gente fala. Ah, só isso? Não, você pode pegar, tipo assim, você tem várias formas de você pegar. Por exemplo, vou fazer de vermelho. Essa divisão aqui por essa aqui, ó, isso, dividido por isso aqui, ó, esse pequenininho aqui, é igual, ou seja, é proporcional a isso aqui, dividido por esse pequenininho aqui, tá? Então, assim, vai ser tudo igual. Só que você tem que tomar cuidado. Por quê? O que você pode errar aqui? Como que erra aqui? Você vem cá e faz isso aqui, ó. Isso aqui dividido por isso aqui. Você já tá avacalhando o negócio. Você tá pegando na vertical e na horizontal, entendeu? Dá certo? Eu não vou falar que dá errado. Tem como. Só que assim, não faz isso. Você vai pegar na horizontal? Pega só horizontal. Vai pegar na vertical? Pega só vertical. Outra coisa que você pode errar. Você vem e faz isso aqui, ó. Isso aqui dividido por, sei lá, isso aqui. Tipo assim, não precisa, sabe? Você tá fazendo um bagulho em X, ó. Você tá avacalhando o negócio. Então, assim, você pegou o A, finge que você pegou o A. Finge não. Você pegou o A. Ah, esse A aqui, vamos fazer com números. Esse A aqui vale 6. Esse aqui vale 7. Esse aqui vale 2. 2 não. Vale 12. E esse aqui vale X. Tá bom? Ah, eu quero descobrir o X. Você tem N formas de fazer esse cálculo aqui para descobrir o X. Você pode pegar o 6 e dividir por 12. Você pode pegar o 6 e dividir por 18, que seria a soma de 6 mais 12. Ah, por exemplo, eu pego o 6 e divido por 12. Eu posso fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, 6 dividido por 12. Cara, se eu peguei o 6 e dividir pelo de baixo aqui, eu vou pegar o de cima aqui e dividir por de baixo aqui. 7 sobre x. Entendeu? Não complica, véio. Faz o simples, entendeu? Nesse caso aqui, ó, eu vi que dobrou, então aqui também vai dobrar, então x é igual a 14, tá? Vamos poupar tempo aí. Mas se quiser fazer o cálculo, você faz aí. Cruza aqui, vai dar 6x igual a 84 e tal, aí vai dar 14. Tá? 14 não. É, dá 14. Tá bom? Então, assim, teorema de Tales é basicamente isso, ó. AB sobre DE, nesse caso eu peguei o AB e dividi pelo DE. No meu exemplo ali que eu fiz, eu peguei o AB e dividi pelo BC. Não importa, só que você tem que seguir a regra. Você pegou um modelo aqui, então você pega o mesmo modelo do outro lado. Ah, peguei esses dois aqui, então você pega esses dois aqui. Entendeu? Segue o modelo. AB sobre DE é igual a BC, que deu BC? Isso aqui, sobre EF. Então pegou outro modelo. Isso também vai ser igual ao quê? AC, que é o todo aqui, sobre DF. Então, por exemplo, no meu exemplo ali, tinha 6 aqui e 12, né? Então aqui era 18. Aqui eu tinha 7 e 14, né? Então, ó, 18, aqui é 21. Se você pegar, por exemplo, 18 sobre 21, ué, não era para ser 21, né?
Engraçado. Enfim, alguma coisa tá errada aí. Mas enfim, na teoria você pode fazer isso. Eu devo ter feito alguma coisa errada aí. Tá, vamos seguir o baile. Mas é basicamente o seguinte: você vai pegar um lado. Ah, eu quero dividir. Eu posso escolher. Eu posso dividir esse por esse aqui, ó. Posso. Então eu vou dividir esse aqui por esse aqui. Se eu escolher isso, eu tenho que pagar com isso aqui. Ah, eu quero dividir esse por esse aqui. Eu posso. Então eu vou dividir esse aqui por esse aqui. Tá bom? Não vai ficar fazendo em X e nem tipo um na vertical e outro na horizontal. Tá? Eu já falei isso várias vezes, então vamos seguir para o teorema da bissetriz. O teorema da bissetriz eu não vou perder muito tempo, mas ele é basicamente o seguinte: você tem um ângulo, eu não falei de bissetriz na outra aula, porque estava na parte dos pontos notáveis. Mas, por exemplo, eu tenho aqui um ângulo de 120, a bissetriz, eu dividi esse ângulo em dois iguais, então aqui vira 60, 60. Tá? Isso é uma bissetriz. Então aqui eu tinha um ângulo que eu não sei, mas eu sei que ele é bissetriz por quê? Porque esse sinal está falando que ele é igual a esse. Então se aqui fosse lá 30, aqui é 30. O teorema da bissetriz me diz o seguinte, que se eu tenho uma bissetriz, eu vou ter dois lados aqui, ó, porque ela vem e toca no outro lado oposto. Esse negócio vai me dividir isso em dois lados menores, o lado x e o lado y. Então, o ângulo que foi dividido, ele vai ter um lado aqui adjacente e um lado oposto. Então, o lado oposto sobre o lado adjacente é igual ao outro lado oposto, que não foi dividido em dois, sobre o outro adjacente, tá? Aí você pode inverter para fazer C sobre X, B sobre isso, dá na mesma, tá? Isso aqui é uma proporção também. Então, se ele te der 3 aqui, 6 aqui, te der 5 aqui, você já sabe que aqui é 10, porque você vai fazer a continha. Bom? Mas não fica presa nessa teorema de bissetriz, não, que o Enem nunca cobrou isso, eu só pus porque é facinho. Então, resumindo, o que o Enem gosta dessa matéria aqui? Ele gosta de teorema de Tales, mas ultimamente ele não tem cobrado. Se eu não me engano, faz umas 2 ou 3 provas que ele não cobra isso, então, né, pode ser que caia, pode ser que caia. Ele gosta disso aqui, razão de semelhança ao quadrado, é igual eu não falei, mas quando você tiver o cubo, o volume, vai ser também a mesma coisa. O volume de 1 sobre o volume de 2, por exemplo, de um cubo sobre um outro cubo maior, vai me dar o K ao cubo. Por isso que é volume é cubo, né? Metro cúbico, tá bom? Então lembra disso. Que mais? O Enem gosta disso, né? E, obviamente, isso aqui ele não gosta muito não, tipo, tá. Mas a ideia em si da proporção dos lados aqui, ó. Tá bom? Aí, por exemplo, uma questão que é clichê já do Enem cobrar, já cobrou não sei quantas vezes. Ele fala que aqui tá o Sol, tá o Sol. Aí ele fala que tem uma árvore aqui, vocês já devem ter visto uma questão assim, né? Ó, a minha árvore. Tem que fazer raiz, senão você é psicopata. Aqui só árvore com raiz. Essa raiz vai ter uma sombra de tamanho X. Sabendo que a árvore tem tamanho Y, eu vou pôr números daqui a pouco, qual que é o tamanho do marquinho que está aqui, sabendo que a sombra dele tem tamanho Z? Isso aqui, ó, é semelhança de triângulo. Porque se você pegar esse ponto, esticar aqui, você vai ter o triângulo do marquinho com a altura dele, e você tem também da árvore. Então, por exemplo, fazendo com valores, ele fala para você que a árvore, ó, tá aqui a árvore, tá aqui a sombra que a árvore faz. Ele fala para você que a árvore tem, sei lá, 3 metros de altura. E a sombra que ela faz é 21 metros no chão. E aí ele te fala o seguinte: o marquinho eu não sei a altura dele, não. Mas eu sei que a sombra que ele faz no chão é, sei lá, velho, 14 metros no chão. Não sei, tô chutando. Então, qual que vai ser? Cara, isso aqui é semelhança de triângulo. Como que eu sei que é? Primeiro, os ângulos são 3 ângulos iguais. Por que que eu sei? Porque são feixes paralelos, ó. Isso aqui é paralelo. Eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho um carinha aqui, aqui. Eles estão no mesmo chão. E aqui eu vou ter o sol passando aqui, ó. A linha do sol. Aqui o marquinho e aqui a árvore. Ó, aqui eles vão ter 90 graus, então já tem um ângulo igual. Esse ângulo aqui é comum aos dois, então já é igual. Eu já tenho dois ângulos, então esse aqui também vai ser igual. Como que eu descubro esse ângulo igual? É daqui, ó, igual esse aqui, ó. Quer ver, ó? É igual essa ideia aqui, ó. Cadê? Igual essa ideia aqui, ó. Tá vendo? O Sol tá passando aqui, por exemplo, ó. Esse ângulo é igual a esse. A gente fala que eles são
Não é alternos internos, eu esqueci. Mas enfim, esse ângulo aqui é igual a esse aqui. Logo, eu tenho a proporção. Então, eu posso fazer 3 sobre H. Isso aqui é até bom. Eu posso fazer 3 sobre H igual a 21 sobre 14. Ah, só isso? Não. Eu posso fazer... deixa eu pensar um outro jeito de fazer isso aqui. Eu fiz esse com esse, né? Eu posso fazer o 3 com 21, H sobre 14. Então, assim, eu posso fazer essas duas formas. Vai dar na mesma, tá? O H vai continuar dando... Nesse caso aqui, eu multipliquei por 7. Então, aqui eu divido por 7, dá 2. Tá? Mas você pode fazer a regra de 3 aí, ó. H, 42, 21 sobre 42 dá 2. Né? 42 dividido por 21 é o dobro, então dá 2. Então o Marquinho tem a altura 2 metros. Isso aqui é questão clichê do Enem, velho. Esse ano não caiu. Caiu essa aqui, ó. Já que acabou a aula, eu vou mostrar a questão que caiu esse ano. Só que essa questão que caiu ano passado, que no caso é esse ano, né, o de 2020, foi essa aqui, ó, que envolvia... Deixa eu tentar ligar o meu teclado aqui. Envolvia mais trigonometria do que... Envolvia um pouquinho de semelhança também. Espera aí que eu tenho aqui, ó. Tô esquecendo que eu não preciso ligar. Alguma dúvida, gente, enquanto isso? Já tá acabando a aula mesmo, né? O dia tá lindo. Provinha boa essa aí, tá? Cadê o trem, velho? Aqui, ó. Essa questão, tá vendo? E ela fala que o Sol tá passando aqui e tal, aí vai formar um triângulo. Só que assim, aqui nesse caso, igual eu falei, essa questão não é de semelhança. Mas ela tem essa ideia do Sol e sombra. O Enem ama isso, de Sol e sombra. Eu acho que pode ser que esse ano venha cobrar, tá? Porque não cobrou ano passado, semelhança de triângulo. E assim, geralmente quando não cobra em um ano, cobra no outro. Eu nem gosto muito, velho. Ver se eu acho alguma aqui que tenha mais ou menos parecido com isso. Aqui, ó. Isso aqui, ó. Essa é questão de proporção. Aí, igual eu falei, tipo, não falei, na verdade, mas na aula eu poderia falar o seguinte, ó. Eu tenho aqui um triângulo, né, gente? A gente trabalhou com triângulos. Mas, por exemplo, se eu pegar um polígono, um pentágono, por exemplo, um pentágono. Aí eu falo para você que esse lado aqui vale 3, esse lado aqui vale, sei lá, 7, aqui vale 8, pode ser 8. 10 e 12. Aí eu faço um outro maior e falo que aqui vale 6, 14. Vocês estão vendo que é o dobro? 16, 20 e 24. Então, eles têm o quê? É uma semelhança. Só que nesse caso é uma semelhança de pentágono, não de triângulo. Mas o K vale 2, porque é o dobro. 16 por 8 dá 2, 20 por 10 dá 2, então o K vale 2. Então, assim, é tudo a mesma ideia. A gente trabalha mais com triângulos porque as provas cobram mais triângulos. Outra coisa, um quadrado e outro quadrado sempre serão semelhantes, tá? Sempre serão. Por quê? Porque todos os ângulos são de 90, tá? A mesma coisa é um retângulo e outro retângulo, beleza? Quadrado e retângulo não, tá bom? Somente retângulo e retângulo. Então, assim, qualquer polígono, tá? A gente vai ver o que é polígono das próximas aulas, mas assim, polígono é figura geométrica, tá? Então, assim, qualquer figura geométrica que tenha essas propriedades assim, de ser tipo dobro, triplo, não necessariamente o dobro, o triplo, pode ser metade, pode ser o K, por exemplo, dá 1 sobre 2, né? Nesse caso, se o K dá 1 sobre 2, é porque você pegou o maior, em vez de dividir pelo menor, você pegou o menor e dividiu pelo maior. Ou seja, 8 sobre 16, por exemplo. Aí dá 1 sobre 2 mesmo. Aí você pegou o K invertido, mas não tem problema. Tá? Então se eu descobrir o K e falo para você que a área desse aqui vale 5, qual que é a área desse outro? Você sabe me dizer? Fala no chat, qual que é a área do grandão, sabendo que a área do pequeno é 5 e o K deles vale 2? Quem sabe me dizer? Isso aqui é uma boa questão pro Enem, ó. O Enem cobrar algo parecido assim. Ele te dá a área e te pede a área do outro, sabendo que eles são semelhantes. E aí?
Quanto que vale a área do segundo, sabendo que o primeiro vale 5 e eles são semelhantes de razão 2? A N é igual a NC. Que é a N? Eu não falei nada de AN. Ah, não. Isso aqui é lá de trás, né? Eu vou olhar isso aí, mas eu não sei. Depois eu olho isso aí. Lá de 9,20. Mas eu abro para vocês. Mas eu vou olhar. E aí, gente, qual que é a área do polígono, do pentágono grandão aí? Nem um chutezinho? Eles não querem chutar, não? Relaxa que não tá gravando, não. Tá gravando só minha tela. Só se eu rir altão que, haha, errou. Tô zoando, fala isso não. Eles não vão chutar. Caio chutou 25, Micaela chutou 20, Eduarda chutou 10. Então, na verdade, só o Caio que acertou. Eu tô perguntando da área, beleza? Aí você vai me lembrar que a área é o K ao quadrado. Então, a área do grande sobre a área do pequeno é K ao quadrado. A área do pequeno eu te dei, valendo 5. A área do grande você quer. A área do pequeno eu falei que é 5. E o K eu te dei que vale 2. Ah, na verdade é 20. Eu não fiz o cálculo, não. Na verdade é 20 mesmo. Errou, Caio. Errou. Micaela que acertou. O K vale 2, então 2 ao quadrado. A área do grande, então, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. Tá bom? É porque é o dobro. Isso mesmo. Então a constante passa a ser 4. Se fosse volume, passaria a ser 8. Viu? O que que dá? Fazer de cabeça? Eu também errei. Tamo junto, Caio. Eu errei também. Entendeu, Eduarda? Que o K tem que ser ao quadrado? Então, se o K é quadrado, ele não vira mais 2. Você pensou que era 2 porque você pensou que era com 10 porque você fez 5 vezes 2, né? Mas aí o K vira ao quadrado. A questão do Enem, eu não vou lembrar qual que é o Enem, mas foi basicamente isso aqui que você tinha que fazer. Aí, por exemplo, o 20 dividido por 4 dá 5. A do Enem lá você teria que dividir por 16, porque ele falou que o K seria 4. Então, 4 ao quadrado, 16. Aí você dividiria o número que ele te deu por 16, você acertaria a questão. NC, vamos ver o que é NC aqui. NC, aqui. NC da base média? Sim, eu entendi. O que acontece é que eles não são iguais. Espera aí, deixa eu ler sua pergunta de novo. A N é igual a NC? Não, não necessariamente. Na verdade, não. O que que é a igualdade aqui, Micaela? A igualdade está na altura aqui, ó. Essa altura H é igual a essa altura H. Isso sim é igual, mas eu não posso afirmar que isso aqui é igual a isso aqui, tá bom? Pode ser, mas não necessariamente será. Agora, a altura do pequenininho, eu posso afirmar que é a altura dessa parte aqui, ó. Nesse caso, seria a metade. Porque, olha só, a altura do triângulo em pequeno, ela é a altura do grandão, ó, fiz grandão, dividido por 2, tá? Então, essa altura Hzinho é igual ao Hzinho de baixo. E o Hzinho mais o Hzinho dá a altura do grandão. Por isso que é a metade. É igual a AC. 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 O que que é igual a AC? O que que é igual a AC, Eduardo? A N? A N, não, pode não, Eduardo. Pode não. Olha só, o AN, ele faz parte do AC. Não tem como ser igual, não. Se aqui for 5, por exemplo, e aqui for 7, o AC vale 12, é muito maior. Ele vai ser sempre maior. Ué. O AN compõe o AC. Não tem como eles serem iguais, entendeu? O que eu tava falando com a Micaela aqui, ó, é que a altura aqui, ó. Então, por exemplo, eu falo para vocês que a altura desse triangulão vale 10. Então, eu já sei que a altura do pequenininho vai valer 5. E aqui para baixo também vai valer 5. Tá bom? Por que isso, gente? Porque o K é 1/2. Então, se eu pegar a altura do pequenininho e dividir pela altura do grandão, que vale 10, tem que dar 1/2. Logo, meu H vale 5. Agora, não esse lado aqui ser igual a esse aqui, eu não posso afirmar.
Eu nunca parei para pensar se existe caso que dê, mas pode ser que dê sim. Mas assim, não posso necessariamente afirmar. Depois eu posso até pensar um jeito de calcular isso aqui e tal, e ver se bate, se sempre bate, ou se bate de vez em quando. Pegar uns 20 exemplos, fazer, se os 20 exemplos bater, porque sim, mas eu nunca parei para ver. Deixa eu ver se eu acho aquela questão, é igual eu estava falando com você, essa questão aqui é de proporção, ó. Esse 50 centímetros está para esse 8 centímetros. Aí ele quer descobrir a altura e ele te dá essa altura desse negócio aqui. Basicamente é isso, não é só isso, né? Você tem que calcular a altura dessa esfera aqui, então tem um monte de coisinha, mas assim, é basicamente uma questão de proporção. Mas nem gosta, né? Isso aqui, ó, essa questão aqui é de proporção, o peso, a pressão, na verdade, da torre pelo peso, aí você vai fazer proporção também. Então, assim, não tem caô, velho, tem que dominar a proporção. Se você quiser acertar umas 35 de matemática e umas 12 de física. Se você dominar a proporção, você acerta. Deixa eu ver o Enem 2019, para ver se eu acho uma legalzinha aqui de ou de semelhança, ou pelo menos de proporção, que tem um pouquinho a ver com semelhança. E eu já fui, sei bem como é. Vários mandadão testando sua fé. Não, 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 não. É, vai ser difícil achar uma questãozinha boa de triângulo, de proporção de triângulo. Ah, essa questão que é boa, gostosinha de fazer. Não, não. Chata. Aqui, ó, proporcional. Essa questão aqui eu acho que eu fiz com o Caio, né, Caio? Não, não. É, gente, acho que vai ter mesmo. Talvez eu procure uma lista legalzinha, mas essa aqui não é de proporção. É. É um desses Enem para trás e tem essa questão que eu falei, porque ele te dá o K e ele pede o área pequena, sabendo que a área grande. É basicamente isso, ó. Tenta mentalizar. Ele te dá uma área grande, por exemplo, vale 48 a área grande. E ele te fala que o K dele é 4. Se o K é 4, o K da área é 16, porque é 4 ao quadrado. E aí ele pega o pequeno. Você já tem 48, você vai dividir por 16, aí você acha o pequeno que é 3. Não lembro se é 48, mas assim, é só pegar o 48, só pegar o número que ele te deu e dividir por 16. Mas é basicamente isso a questão. Assim, questão que você mata rápido. Só que ela foi maldosa, porque ela pôs um monte de quadradinho, né? A galera achava que tinha que calcular os quadradinhos, a área dos quadradinhos, tá? Mas não tinha, uai, não tinha. Vários mandatão testando sua fé. Olha essa questão aqui, ó, que eu falei. Eu fiz com vocês na última aula. Mas, ó, classificação de triângulos, velho, ó. Esse triângulo aqui, ele é com certeza, ele não é acutângulo, então com certeza ele é obtusângulo. Aí você vem aqui, ó, e tira retângulo, tira acutângulo, tira acutângulo. Você já tá entre D e E, já tá 50%. E como ele fala que os remos são iguais, ele é isósceles, logo letra E. Então, assim, é uma questão pra você fazer, assim, ó, 2 segundos, matar a questão. É, gente, eu não vou achar, infelizmente. Eu vou saber qual que é nem que é. Na minha cabeça seria esse aqui. Mas não é. Não é. Tô vendo que. Aqui. Aqui, ó. Achei uma. Ah, coisa boa. Vou fazer essa aqui e a gente encerra, tá bom? Achei uma de proporção de triângulo, semelhança de triângulos. Viu? Quem procura acha. E quem pede é atendido. Então saiba onde procurar e selecione seus pedidos. Oriente. Tela aqui. Não desistam de mim, gente. Não desistam de mim, por favor. Não desistam. Gostaram da menção que eu fiz pro Oriente? Vocês não sabiam que eu sou cultural assim, né? Vamos lá. Ó, questão boa para fazer rapidinho. Na verdade, não é rapidinho porque tem um textão, mas ó, a inclinação de uma rampa, eu vou ler aqui primeiro para a gente adiantar. A inclinação de uma rampa é calculada da seguinte maneira: para cada metro medido na horizontal, mede-se x centímetros na vertical. Então, por exemplo, aqui eu tenho 1 metro, aqui eu tenho 20 centímetros.
Então, a cada metro, eu medi 20 centímetros. Então, o x, nesse caso, seria 20, né? Disse, nesse caso, que a rampa tem inclinação de x%. Então, se o x aqui vale 20, então vai ser 20%. Entenderam a lógica? Então, se ele me der 2 metros e aqui ele me der 30 centímetros, então, nesse caso aqui, eu tenho que dividir por 2 aqui e aqui, fica 15 por 1. Nesse caso, eu tenho 15% de inclinação, tá? Estou só traduzindo o texto para vocês. A figura apresenta o projeto de uma rampa de acesso a uma garagem residencial cuja base situada 2 metros, ó, abaixo do nível da rua. Então, a altura, 2 metros, tem 8 metros de comprimento. Olha aqui, 8 metros, tá? Depois de projetada a rampa, o responsável pela obra foi informado que a inclinação máxima de uma rampa seja de 20%. Com certeza isso aqui não é 20%. Por que que eu sei? 2 metros é 200 centímetros. 200 centímetros dividido por 8, nunca na sua vida que vai dar 20%. Nunca na sua vida, tá bom? Enfim. Então, isso aqui tá a mais, né? Tem que diminuir essa altura aqui. Mas, enfim, vamos ver. Para atender às normas técnicas, deve, ó, elevar, manter, rebaixar e rebaixar. Então, ele não vai mexer na base. Então, eu tenho que mexer na altura. Se eu tenho 8 metros de altura, quanto que eu posso ter aqui? Aí você vai fazer o seguinte, ó. Não é bem de semelhança, né? Mas tá. 8 metros, ó. 8 dividido por x, que eu quero saber, tem que ser igual a 1 dividido por 20 centímetros. Só que assim, você está trabalhando com metros. Então, lembra para mim que 20 centímetros é 0,2 metros, tá? Lembra que centi é menos 100, né? Então, você vai andar com a casa 2 vezes, porque 100 tem 2 zeros. Então, ó, 1, 2, 0,2 metros. Então, você vai pôr 0,2 aqui, tá bom? Então, você chega que o x vezes 1 é x, e o 8 vezes 0,2, 8 vezes 2, 16. Como você tem uma vírgula, 1,6. 1,6 metro para 2 metros é 40,04 metros, né? Então, ó, eu tenho 2 metros e eu preciso reduzir um número para dar 1,6. Logo, x é 2 menos 1,6. Estou fazendo de um jeito bem assim, né? X é 0,4 metros. Como aquele que é em centímetros, 0,4, eu preciso multiplicar por 100 para chegar nos centímetros. Então, 0,4 vezes 100, isso é igual a centímetros. 100 vezes 0,4 dá 40 centímetros. Então, ó, elevar 40 centímetros, o que, que ele quer saber? O nível da garagem. Ó, nível da garagem. Então, se eu quero diminuir esse negócio, eu preciso levantar isso aqui, né? Então, elevar 40 centímetros. Tá? Não o nível da rua. Como ele pediu o nível da garagem, a garagem está embaixo, então eu preciso subir ela. Logo elevar. Não vai me falar que é rebaixar a rua, porque você não vai mexer na rua. Você não é prefeito, vai mexer na rua. Então você vai elevar o nível da garagem 40 centímetros para ficar 1,6 metros ou 160 centímetros. Então, assim, eu fiz bem devagar, mas é uma questão que dá para você fazer com 2 minutos. Quiçá 1 minuto se você for ligeiro. Tranquilo? Com isso, a gente fecha a aula de hoje.